É de supor que alguns de vocês não compreenderam bem o que estivemos dizendo a respeito da liberdade. Mas, como já assinalei, muito importa estar aberto para as ideias novas, para o que é fora do habitual. É bom ver o que é belo, mas é necessário também observar o lado feio da vida, estar desperto para tudo. Analogamente, devem estar abertos para as coisas que talvez não compreendam muito bem. Porque quanto mais pensar e cogitar sobre tais assuntos, talvez um tanto difíceis para vocês, tanto maior se tornará a sua capacidade de viver com plenitude. Não sei se alguns de vocês já notaram o sol refletido nas águas ao amanhecer. A suave claridade, a dança das águas escuras, a estrela matutina acima das árvores, a única estrela visível no céu. Notou alguma vez qualquer dessas coisas? Ou anda tão atarefado, tão ocupado com a sua rotina diária, que esquece ou nunca conheceu a própria beleza dessa terra em que juntos temos de viver. Quer nos denominemos comunistas ou capitalistas, hinduístas ou budistas, muçulmanos ou cristãos, quer sejamos cegos, aleijados ou sãos e felizes, essa terra é nossa. Compreende? É nossa e não de outro. Ela não é do homem rico, não é propriedade exclusiva dos governantes poderosos, dos nobres da terra. Porém, é nossa terra, sua e minha. Somos pessoas insignificantes, mas vivemos também nessa terra. Nela temos de viver todos juntos. Esse mundo é tanto do rico como do pobre, tanto do letrado como do iletrado. É nosso mundo. E acho importante sentir isso e amar a terra. Não apenas ocasionalmente, numa manhã tranquila, mas a todas as horas. E só podemos sentir que esse é o nosso mundo e amá-lo quando compreendemos o que é liberdade. Não existe presentemente liberdade. Não sabemos o que isso significa. Gostaríamos de ser livres, mas se observar, notará que todos, o mestre, os pais, o advogado, o militar, o policial, o negociante, cada um em sua pequena esfera, está fazendo alguma coisa para impedir a liberdade. Ser livre não é meramente fazer o que te apraz ou fugir das circunstâncias externas que lhe tolhem, mas sim compreender todo o problema da dependência. Você sabe o que é dependência? Depende dos seus pais, não é verdade? Depende dos seus mestres, depende do cozinheiro, do carteiro, do leiteiro e etc. Essa espécie de dependência é facilmente compreensível, mas existe uma qualidade de dependência muito mais profunda e que é necessário compreender para se poder ser livre. O dependemos de outro para nossa própria felicidade. Sabe o que significa depender de alguém para sua própria felicidade? Não é a mera dependência física de outra pessoa que tanto se prende, porém a dependência interior, a psicológica, da qual recebe sua suposta felicidade. Porque quando depende de alguém dessa maneira, você se torna um escravo. Se quando ficar mais velho, depender emocionalmente de seus pais, ou de sua esposa ou marido, de um guru, ou de uma ideia, aí já estará em começo a escravidão. Não compreendemos isso e, no entanto, quase todos nós, principalmente os mais novos, desejamos ser livres. Para sermos livres, temos de nos revoltar contra toda a dependência interior. E não podemos nos revoltar se não compreendemos
Porque somos dependentes. Enquanto não compreendermos bem a dependência interior e dela não nos libertarmos, nunca seremos livres. Porquanto só nessa compreensão pode haver liberdade. Mas a liberdade não é mera reação. Você sabe o que é reação? Se digo alguma coisa que te ofende e te chamo de um nome feio e você se zanga comigo, isso é uma reação. Reação proveniente da dependência. E a independência é outra reação. Mas liberdade não é reação. Enquanto não compreendermos e ultrapassarmos a reação, nunca seremos livres. Você sabe o que significa amar alguém? Sabe o que significa amar uma árvore, uma ave, um animal de estimação, ao ponto de cuidarmos com desvelo do ser que amamos, nutri-lo, acarinhá-lo, embora ele nada nos dê em troca, embora a árvore não nos dê sombra, o animal não nos siga os passos e não dependa de nós. Os mais de nós não amamos dessa maneira. Em verdade, não sabemos o que isso significa. Porque nosso amor é sempre cercado de ansiedade, de ciúme, de medo. E isso implica que estamos dependendo de outro. Interiormente, que desejamos ser amados também. Não amamos simplesmente, sem nada mais desejarmos. Queremos retribuição. E isso justamente nos torna dependentes. Assim, a liberdade e o amor andam juntos. O amor não é reação. Se te amo porque me ama, isso é pura transação, uma compra no mercado. Amar é nada pedir em troca. Não sentir sequer que se está dando alguma coisa. Só esse amor pode conhecer a liberdade. Mas veja, não é educado para isso. Você é educado para saber matemática, química, geografia, história. E aí termina a sua educação. Porque o único empenho de seus pais é te ajudar a obter um bom emprego e a ter êxito na vida. Se tem dinheiro, talvez te mandem para o estrangeiro. Mas como acontece no resto do mundo, seu objetivo único é nos ver ricos e numa respeitável posição social. E quanto mais alto subir, tanto mais sofrimentos causará aos outros. Porque para galgar posições terá de competir, de ser cruel. Por isso os pais mandam os filhos para as escolas, onde se estimule a ambição, onde não haja amor. Por isso, uma sociedade como a nossa está sempre em declínio, em luta constante. E embora os políticos, os juízes, os nobres da terra falem de paz, isso nada significa. Ora, vocês e eu devemos compreender todo esse problema da liberdade. Devemos descobrir por nós mesmos o que significa amar. Porque se não amamos, não teremos consideração para com os outros, não seremos atenciosos. Você sabe o que significa ter consideração a outra pessoa? Quando vê uma pedra pontuda num caminho percorrido por muitos pés descalços, você a retira? Não porque te pedem que o faça, mas porque você se condói do outro, quem quer que seja e ainda que nunca o veja na vida. Plantar uma árvore e cuidar dela, olhar o rio e fruir a prodigalidade da terra, observar uma ave no ar e a beleza de seu voo, ter sensibilidade e manter-se aberto a esse extraordinário movimento que se chama vida. Para tudo isso, há necessidade de liberdade. E, para ser livre, você deve amar. Sem amor, não há liberdade. Sem amor, a liberdade é mera ideia, sem nenhum valor.
Assim, só os que compreenderam a íntima dependência e dela se libertaram, que sabem, portanto, o que é amor, só esses podem conhecer a liberdade. Só eles poderão criar uma nova civilização, um mundo diferente. Pergunta: qual a origem do desejo e como posso me livrar dele? Resposta: um jovem está fazendo essa pergunta. Por que deveria ele se libertar do desejo? Compreende? Lhe disseram que ser livre de desejos é uma das maiores virtudes e que, livre do desejo, ele poderá realizar Deus, ou como quer que se chame essa realidade fundamental. Por isso pergunta: qual a origem do desejo e como posso me livrar dele? Mas a própria ânsia de ficar livre do desejo faz parte ainda do desejo, não é verdade? É com efeito inspirada pelo medo. Qual a origem, a fonte, o começo do desejo? Você vê uma coisa atraente e a deseja. Vê um carro, um barco e deseja possuí-lo. Ou deseja alcançar a posição de um homem rico, ou se tornar um sannyasi. É esta a origem do desejo. Ver, tocar, do que provém uma sensação e dessa sensação o desejo. Reconhecendo que o desejo causa conflito, você se pergunta: como posso me livrar do desejo? Assim, o que deseja verdadeiramente não é estar livre do desejo, porém estar livre da inquietação, da ansiedade, do sofrimento causado pelo desejo. Deseja estar livre dos amargos frutos do desejo e não do próprio desejo. Muito importa compreender isso. Se pudesse despojar o desejo do penar, do sofrer, do lutar, de todas as ânsias e temores que o acompanham, de modo que só restasse o prazer, você queria então ficar livre do desejo? Enquanto houver desejo de ganho, de realização, de vir a ser, em qualquer nível que seja, tende a haver, inevitavelmente, ansiedade, sofrimento e medo. A ambição de ser rico, de ser isso ou aquilo, só desaparecerá quando perceber o caráter malsão, a natureza corruptora da própria ambição. No momento em que percebemos que o desejo de poder, em qualquer forma, o poder de um primeiro-ministro, de um juiz, de um sacerdote, de um guru, é essencialmente mau. Já não temos o desejo de ser poderosos, mas nós não vemos que a ambição corrompe, que o desejo de poder é mau. Pelo contrário, dizemos que nos serviremos do poder para fazer o bem, o que é puro contrassenso. Um meio errôneo não pode ser usado para um fim correto. Se o meio é mau, o fim há de ser mau. O bem não é o oposto do mal. Só pode tornar-se existente quando o mal deixou completamente de existir. Assim, se não compreendemos o pleno significado do desejo, seus resultados e consequências indiretas, nenhuma significação tem o simples tentar nos livrar do desejo. Pergunta: como podemos ser livres da dependência enquanto vivermos em sociedade? Resposta: você sabe o que é sociedade? Sociedade são as relações entre homens, não é exato? Não complique a coisa citando uma porção de livros. Pense a esse respeito com toda a simplicidade e verá que a sociedade são as relações entre vocês e mim e os outros. As relações humanas constituem a sociedade. E nossa atual sociedade está alicerçada em relações de aquisição, não é verdade? Em geral, queremos dinheiro, poder,
posses, autoridade. Num nível ou no outro, queremos posição, prestígio e edificamos assim uma sociedade de aquisição. Enquanto formos dados à aquisição, enquanto ambicionarmos posição, prestígio, poder e etc., pertenceremos a essa sociedade e, portanto, dela seremos dependentes. Mas se um homem não deseja nenhuma dessas coisas e permanece sendo simplesmente o que ele próprio é, com grande humildade, então está fora da sociedade, revolta-se e rompe com a sociedade. Infelizmente, a educação, hoje em dia, lhes prepara para vocês se submeter, se adaptar, se ajustar a essa sociedade de aquisição. Só nisso estão interessados os seus pais, os seus mestres, os seus livros. Enquanto vocês se submetem, enquanto são ambiciosos, ávidos, corrompendo e destruindo a outros em sua busca de posição e poderio, você é considerado um cidadão respeitável. São educados para se adaptar à sociedade. Mas isso não é educação. É apenas um processo de te condicionar para você se ajustar a um padrão. A verdadeira função da educação não é te preparar para ser um funcionário, um juiz ou um primeiro-ministro. Porém, te ajustar a compreender toda a estrutura dessa sociedade corrompida e te permitir crescer em liberdade, de modo que seja capaz de quebrar todas as prisões e criar uma sociedade diferente, um mundo novo. A necessidade de indivíduos revoltados, não parcialmente, porém totalmente revoltados contra o velho, pois só tais indivíduos poderão criar um novo mundo, um mundo não baseado na aquisição, no poder e no prestígio. Já estou a ouvir os mais velhos dizerem: isso nunca será possível. A natureza humana é o que é, e o que diz é puro absurdo. Mas nunca pensamos em descondicionar a mente adulta e em não condicionar a criança. Por certo, a educação é tanto curativa como preventiva. Vocês, estudantes mais velhos, já estão moldados, condicionados, já são ambiciosos. Desejam ter êxito como seu pai, como seu chefe ou outro qualquer. Assim, a verdadeira função da educação é não só te ajudar a descondicionar-se, mas também te ajudar a compreender o inteiro processo do viver dia por dia, para que possa crescer em liberdade e criar um novo mundo, um mundo totalmente diferente do atual. Infelizmente, nem os pais, nem os mestres, nem o público em geral estão interessados nisso. Eis porque a educação deve ser um processo de educar tanto o educador como o estudante. Pergunta: por que lutam os homens? Resposta: porque brigam os meninos. Vocês brigam às vezes com seu irmão ou com outros companheiros, não? Por quê? Briga por causa de um brinquedo. Outro menino levou a sua bola ou o seu livro e por isso você briga. Os adultos lutam exatamente pela mesma razão. E a diferença é só que os seus brinquedos são posição, riqueza e poder. Se você deseja poderio e eu também quero poderio, lutamos. E é também por isso que as nações se guerreiam. Veja como é simples isso. Mas acontece que os filósofos, os políticos e as chamadas pessoas religiosas o tornaram complicado. É uma grande arte ter abundância de conhecimento e de experiência, conhecer as riquezas da vida, a beleza da existência, as lutas, as aflições, os risos, as lágrimas, e ao mesmo tempo saber conservar a mente muito simples.
e só pode ter uma mente simples quando sabe amar. Pergunta: o que é ciúme? O ciúme implica insatisfação com o que é e inveja a outros, não é verdade? O próprio descontentamento com o que você é o começo da inveja. Deseja se igualar a outro que tem mais conhecimentos, ou que é mais belo, ou que possui uma casa maior, ou que tem mais poder, uma posição melhor do que a sua. Deseja ser mais virtuoso, deseja saber meditar melhor, deseja alcançar Deus, ser diferente do que é. Por essa razão você é invejoso e ciumento. A compreensão do que é dificílima. Portanto, requer que esteja completamente libertado do desejo de mudar o que é para outra coisa. O seu desejo de mudança gera inveja, ciúme. Ao passo que na compreensão do que há uma transformação do que você é. Mas veja, sua educação te impele a procurar ser diferente do que é. Quando tem ciúme, vocês dizem, ora, não seja ciumento, isso é terrível. E assim, luta para não ser ciumento. Mas esse próprio lutar faz parte do ciúme. Porquanto significa que deseja ser diferente. Uma linda rosa é uma linda rosa. Mas nós, entes humanos, fomos dotados da capacidade de pensar e pensamos erroneamente. Saber como pensar exige muita penetração, compreensão. Mas saber o que pensar é relativamente fácil. Nossa atual educação consiste em nos ensinar o que pensar. Ela não nos ensina como pensar, como penetrar, como explorar. É só quando tanto o mestre como o estudante sabem pensar que a escola é digna de seu nome. Pergunta: por que nunca estou satisfeito com alguma coisa? Resposta: é uma menina que está fazendo essa pergunta, e estou certo de que não lhe foi soprada por outro. Com sua pouca idade, deseja saber por que nunca está satisfeita. E vocês, adultos, o que dizem a respeito disso? É sua obra. Criaram este mundo em que uma menina tão pequena pergunta por que nunca está satisfeita com alguma coisa. Vocês são tidos por educadores, mas não viram que a tragédia está aí. Costuma meditar, mas estão embotados, cansados, interiormente mortos. Porque nunca estão satisfeitos os entes humanos. Não é porque estão em busca da felicidade e porque pensam que, pela constante variação, serão felizes? Passam de um emprego para outro, de um estado de relação para outro, de uma religião ou ideologia para outra, pensando que, com esse constante movimento de mudança, encontrarão a felicidade. Ou ainda, procuram um canto isolado da vida e aí se deixam estagnar. Por certo, o contentamento é coisa muito diferente. Só se torna existente quando vê a você mesmo, tal como é, sem nenhum desejo de mudança, nenhuma condenação ou comparação. O que não significa aceitar simplesmente o que se vê e deitar-se a dormir. Mas quando a mente já não está comparando, julgando, avaliando, e portanto, de ver o que é, de instante em instante, sem desejar alterar, nesse próprio percebimento se encontra o eterno. Pergunta: por que devemos ler? Resposta: por que vocês devem ler? Escutem, bem quietos, o que vou dizer. Nunca perguntaram por que vocês deviam brincar, por que deviam comer, ou por que deviam olhar o rio, ou porque vocês são cruéis.
não é verdade? Vocês só se rebelam e perguntam porque devem fazer uma certa coisa quando não gosta de fazê-la. Mas o ler, o brincar, o ser cruel, o ser bom, o ver o rio, as nuvens, tudo isso faz parte da vida. E se não sabe ler, se não sabe andar, se não sabe apreciar a beleza de uma folha, não está vivendo. Devem compreender a totalidade da vida e não apenas uma parte dela. É por isso que deve ler, que deve olhar para o céu. É por isso que deve cantar e dançar e escrever poesias, e sofrer e compreender, porque tudo isso é a vida. Pergunta: o que é timidez? Você não se sente acanhado ao ver um estranho? Não se sente acanhado ao fazer essa pergunta? Não se sentiria acanhado se, como eu, estivesse sentado nesse local aqui a discursar? Não sente uma certa perturbação, um certo embaraço, um desejo de ficar imóvel, quando você se depara subitamente a uma bela árvore, uma flor delicada, uma ave deitada em seu ninho? É bom ser acanhado, mas na maioria dos casos o acanhamento denota que a pessoa está cônscia de si própria. Quando nos vemos em presença de uma pessoa importante, se uma tal pessoa existe, nós nos tornamos cônscios de nós mesmos. Pensamos: como é importante esse homem, como é notável, e eu não sou ninguém. Por isso uma pessoa se torna acanhada, ou seja, cônscia de si própria. Mas há uma timidez de espécie diferente e que é delicadeza, sensibilidade. Nestas, não há consciência da própria pessoa.